falar sobre os espíritos da bebida, né? E acabou aquela oração, eu agradeci. Eu lembro que a senhora falou assim, não precisa agradecer, só estou fazendo a vontade de Deus. E depois a senhora entrou para a casa da tia Elvira, e lá a senhora contou para aquelas pessoas que estavam ali uma visão que o Senhor tinha dado à senhora na hora da oração. E ali nós saímos, quando acabou ali aquele aniversário, e eu achei interessante porque no meio do caminho, tinha uns 20 minutos só que eu estava dirigindo, e eu sozinho pensei assim, amanhã eu não vou beber não, eu vou descansar um pouco o meu organismo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coloquei aquilo na minha cabeça. Quando foi na segunda-feira, eu tinha o vício de todos os dias estar bebendo, que eu já estava aposentado. Naquela segunda-feira eu não bebi. Quando chegou a noite, eu pensei de novo, amanhã também não vou. E assim sucessivamente, até que eu me dei conta de que eu já não estava bebendo mais. E passado um tempo, né, aquilo foi no mês de julho, né, é uma coisa muito longa, não vou cansar a senhora com isso, mas o que acontece é que o Senhor, Ele fez um chamado a mim e a minha esposa para servir a Ele também. E a partir daquele dia, uma coisa que ficou sempre na minha mente, eu sempre perguntando, foi porque, passado um tempo depois, eu não sei se um dia ou 2 dias, agora realmente eu não me lembro disso, mas não foi muito tempo não. A Carmen contou a visão que o Senhor tinha dado à senhora naquela oração. E aquilo eu sempre fiquei perguntando a Deus qual seria o sentido daquela revelação. Porque eu achava que, obviamente, pela figura como o Senhor mostrou, era alguma coisa muito significativa. Eu comecei sempre a buscar entender o que é que promessa era aquela que estava implícita ali naquela visão, porque o Senhor, Ele me fez compreender que havia uma promessa, né? Quando o Senhor fala justiça, então abriu um leque de questionamento, que tipo de justiça, o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo, justiça que Ele iria fazer. Até que um dia, eu não lembro mais, os anos se passaram, e lendo a palavra de Deus, que se tornou o meu prazer, eu encontrei na palavra de Deus um trecho que diz: aquele que quiser se gloriar, glorie-se apenas nisso, em me conhecer e saber que eu faço juízo e justiça na terra. Então, aquilo ali abriu um pouco o meu entendimento, mas não esclareceu totalmente o que viria a ser aquilo. Mas o Senhor estava dizendo a mesma coisa que disse naquela visão, justiça. O tempo passou, a gente sempre vindo aqui, de vez em quando, tem um mistério que eu acho interessante, né? Porque quis o Senhor colocar sempre esse desejo de vir aqui. Então, a gente chegava aqui, né, como hoje, sempre teve oração, né, o Senhor dando as revelações, e o Senhor deu algumas revelações para a senhora. Isso está tudo, lá em casa está tudo anotado, nada deixei cair, tudo eu sempre, depois que o Senhor me chamou, Ele me levou a sempre anotar as coisas, né? Então está tudo muito anotado. E eu estou aqui glorificando a Deus, por quê? Porque nada daquilo que foi mostrado para a senhora, por exemplo,
caiu por terra. Todas as coisas elas se cumpriram. Mas teve um dia aqui que estava aqui também o irmão Jesus. O Senhor deu uma revelação para a irmã, que se cumpriu. Naquele dia o que eu fiquei intrigado, porque o Senhor mostrou para ele, eu como assim num canto, assim concentrado, né, muito contrito, mas ele dizia assim que parecia assim, ele perguntou para mim, já viu esses joguinhos de Lego? Não tem aqueles preguinhos? Você estava assim, quietinho, assim, tentando montar, como que montando um quebra-cabeça. E eu ouvi, anotei tudo em casa, não é? Mas hoje eu posso compreender que o que o Senhor estava mostrando com relação àquela visão que o Senhor deu à irmã, né? Ele estava me mostrando simplesmente que eu estava ali tentando desvendar um enigma. Porque naquilo que o Senhor mostrou para a senhora, hoje, né, eu estou, nesses últimos dias, vivendo assim uma alegria espiritual muito grande. Por isso que eu senti de vir hoje aqui, né, para compartilhar essa alegria. Porque há uns 4 meses atrás, nós estivemos aqui e depois da oração, o Senhor Deus deu uma revelação para a irmã, não sei se a irmã vai notar, era algo que estava dentro de casa, assim, na frente da casa. A irmã falava sobre um botoque, parece um botoque, eu também não sabia o que era aquilo. Mas ali o Senhor abriu o meu entendimento para entender que era alguma coisa que estava como um obstáculo para que o Senhor pudesse completar aquela promessa que ele havia feito naquele dia da oração, quando ele disse justiça. E a partir dali eu comecei a buscar o Senhor. Ele foi me mostrando, abriu meu entendimento, me fez compreender o sentido daquela revelação. E eu tomei as providências que deveriam ser tomadas. O Senhor me deu força e condições para tomar essas providências. Quando foi no dia 22 de março agora, eu hoje me lembro que a partir dali, o Senhor fez como que assim, abrisse a minha mente, como se ela tivesse fechado o tempo todo. E de lá para cá, o Senhor tem me mostrado, são tantas coisas que não dá nem para falar. E que hoje eu posso dizer que aquela promessa que o Senhor ele fez naquele dia, ela se cumpriu. Por quê? Porque ele me fez entender que o que ele estava dizendo que iria fazer na minha vida naquele dia era dar aquilo que ele havia já predestinado. Porque na palavra de Deus, a irmã sabe que quando o Senhor Jesus ele foi sepultado, no 3º dia ele ressuscitou. E ele apareceu para Maria Madalena, por isso. E Maria Madalena, ela chegou lá para os apóstolos e disse o que tinha acontecido. Mas os discípulos não acreditaram nela. Até porque, né, como está escrito, né, era uma sociedade patriarcal ali, não é? E Pedro e João saíram correndo do sepulcro. Olha bem o que o Senhor me fez entender. João, como era mais novo, ele correu e chegou no sepulcro primeiro. Ele olhou e não viu o corpo. Ele voltou e falou com Pedro.
Só que Pedro, quando ele chegou, ele olhou também, viu, entrou, mas ele olhou num canto e estava ali os lençóis que estavam cobrindo o Senhor. E no cantinho estava o lençol que cobria o rosto. Não é isso? Quando o Senhor falou para ele que haveria de suceder todas aquelas coisas, o adversário, ele enganou Pedro, né? Pedro disse que nada disso aconteceria, nada disso sucederia, o Senhor repreendeu o adversário, e depois ele disse que daria a vida pelo Senhor. E o Senhor disse que naquele dia mesmo ele negaria o Senhor 3 vezes. O adversário conseguiu enganar ele. Então, naquele momento, o Senhor, ele sabia que Pedro ia ser enganado de novo. Por quê? Porque não vendo o corpo, eles iam achar que teriam roubado o corpo do Senhor, não é isso? Mas veja bem, o Senhor, assim que ele ressuscitou, ele tomou uma providência que ele fez uma dobra com aquele lençol que cobriu o rosto e deixou num canto, onde Pedro, quando ele viu, ele pôde compreender que verdadeiramente o corpo não estava ali porque ele havia ressuscitado, não é isso? O Senhor havia de mostrar para eles todo, poderia simplesmente esperar para que eles pudessem vê-lo. Mas ele tomou essa providência de deixar uma prova ali. Então, o Senhor ele me fez compreender que ele faz aquilo que ele faz. Da mesma forma como Pedro ia ser enganado, ele deixou aquela prova para que Pedro não fosse enganado. Na palavra de Deus também está escrito: nada foi feito para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então Deus sabia que o ser humano ele seria enganado, porque o adversário ele saiu a enganar as nações desde o princípio, está escrito lá no Apocalipse. E ele começou a enganar justamente dentro das coisas de Deus. Não foi o argumento que ele usou. Deus sabe que não é nada disso. Então, aquilo que estava no coração, porque ainda não havia escrita, mas estava gravado no coração, uma ordem para não fazer, ele foi lá e distorceu aquele mandamento. Então, Deus sabia que o adversário ele ia enganar o ser humano na terra exatamente na palavra dele. Então ele deixou escrito que nada foi feito para ficar oculto, mas era para ser descoberto. E com o passar do tempo, agora eu estou glorificando a Deus, eu estou vivendo por quê? Porque, obviamente, são 27 anos, né? E do ano de 2005 para cá, o Senhor vinha me mostrando muita coisa, me levando a buscar, que era aquilo que foi mostrado por irmão Gésio, eu tentando montar um quebra-cabeça, mas eu não sabia o que era. Mas hoje eu sei que o que eu estava era tentando desvendar um enigma que ele mesmo colocou na palavra dele, quando ele diz que nada foi feito para ficar oculto, mas era para ser descoberto. Ele fez e ocultou, mas não era para ficar oculto, era para se descobrir. Então, eu estou agradecendo a Deus, primeiramente, porque está dizendo que toda honra seja dada a Deus, mas dá honra a quem tem honra. Porque foi através da senhora que ele usou para me fazer compreender que ele tinha feito uma promessa. Ele tinha feito uma promessa que alguém iria descobrir, para que não fosse enganado de novo. Da mesma forma como Pedro, ele não foi enganado porque ele viu, porque ele seria enganado, ele ia negar o Senhor de novo, ele ia dizer que o Senhor foi roubado, quer dizer, ele ia acabar confessando, porque o Senhor tinha dito para ele que ele havia de ressuscitar ao 3º dia, e ele ia negar, ele ia ser enganado de novo. Então Deus deixou aquela prova, Jesus Cristo deixou aquela prova aí para que ele não fosse enganado. Da mesma forma, o Senhor deixou na sua palavra provas cabais de que ele é o autor das Escrituras. E hoje,
a minha alegria é muita porque eu vejo que aquela promessa que o Senhor fez, ela verdadeiramente se cumpriu, para que eu não venha a ser enganado dentro da palavra dele, como ele mesmo disse. No dia... Foi no mês de julho, não vou dizer a data porque eu posso me enganar, mas foi no mês de julho de 2008. O Senhor falou para mim: você pediu, eu já te dei. Agora você nunca será enganado dentro da minha palavra. Porque a palavra de Deus escrita, ela está sendo torcida durante todos esses séculos. As pessoas têm sido levadas a não acreditar no texto sagrado. Hoje, principalmente, a gente tem visto, já que nós temos internet, temos visto, tem a televisão, os meios de informação, eles são muito rápidos. Ontem mesmo eu pude ver uma pessoa, não posso nem dizer que é um ministro de Deus, ele dizendo que as conclusões da Bíblia são lixo. Então as coisas, obviamente, elas estão cada vez mais piorando, porque nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. O Apocalipse está se cumprindo e os ataques às Escrituras, até mesmo ao Senhor Deus, eles estão aumentando, porque o anticristo está chegando o momento dele. Tudo já está preparado, o caminho já está pavimentado, já está se falando em apresentar um líder mundial para governar. Então nós estamos bem próximos disso. Então o engano ele está se tornando cada vez maior. Mas a minha alegria que eu estou compartilhando aqui é porque aquela promessa que o Senhor fez, hoje eu posso testificar que verdadeiramente ele se cumpriu. Não era eu digno nem merecedor, mas vejo que foi o Senhor que foi me levando, me empurrando para procurar, pesquisar. Houve muita luta, muita prova, o inimigo de várias formas ele investiu, não dentro das Escrituras, porque eu agradeço a Deus que eu nunca cheguei a duvidar, mesmo quando encontrava alguma coisa, que isso é normal, quando a gente lê as Escrituras, se encontra alguma coisa que causa dúvida, mas eu hoje digo que o Senhor não permitiu que eu tivesse dúvida, Ele sempre me fez acreditar que realmente era um escrito verdadeiro, aquele texto que Ele me fez comprar, que está aqui, eu até entrei com ele. Assim que o Senhor me chamou, o Senhor me fez comprar essa Bíblia aqui. E nós sabemos que numa livraria que vende Bíblia, há Bíblias de várias formas. Hoje existem vários tipos de Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia do pastor, Bíblia da mulher e Bíblia disso. Existem várias edições. Mas o Senhor ele me fez comprar esse livro. E mesmo quando eu achava alguma coisa que causava estranheza, porque as coisas de Deus, elas não são fáceis de entender. Há muitas coisas que verdadeiramente ali causam estranheza. Não só porque a nossa carne ela não quer aceitar, mas até descrições de acontecimentos, como o fato de que no Evangelho está dizendo que quando o Senhor Jesus estava chegando à porta, e num outro está dizendo que ele estava saindo, num diz que está chegando, num diz que está... Aquilo ali, a princípio, leva muitas pessoas, por causa da soberba, até a desacreditar no escrito como sendo verdadeiro. Mas o Senhor não me deixou ter essa dúvida, eu continuei procurando, até que, desses últimos 2 meses, 22 de março para hoje, o Senhor tem me mostrado muitas coisas que não tem como sequer explicar, porque são muito complicadas, envolvem muitos cálculos, muitas coisas. Na palavra de Deus está escrito, calcule o número, que é número de homem. Então o Senhor mesmo, ele dá uma ordem para que se faça alguns cálculos, porque Ele é o Criador de todas as coisas, de todas as ciências. Eu estou agradecendo a Deus que Ele me abriu o entendimento, porque Ele diz, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento,
calcule. Ele não está mandando todo mundo calcular. Ele mesmo abre o entendimento, dá um entendimento